Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre tuplas e dicionários em Python. São as duas últimas estruturas de dados desse módulo básico de aprender a programar usando Python. Na mesma dinâmica de como aprendemos listas, neste vídeo vamos aprender a manipular as tuplas e os dicionários. Bora começar! Tuplas e dicionários em Python. Sobre tuplas, vamos começar a aprender a sua sintaxe, como representar tuplas, o que são tuplas na linguagem Python, como converter tuplas em listas e listas em tuplas, e o método partition. Tuplas em Python, de maneira simplificada, são listas imutáveis, que não podem ser modificadas. E a diferença de uma tupla para uma lista, em termos de sintaxe, é que uma tupla ela não é separada por colchetes, mas por parênteses. Vou criar aqui uma tupla com 3 nomes. João, José e Maria. Reconheço que é uma tupla porque é delimitado por parênteses e não por colchetes. Por ser imutável, eu não posso, por exemplo, adicionar elementos. Eu não posso chamar aqui o append. Quero adicionar aqui um texto qualquer. Como isso daqui é uma tupla, ele não possui os mesmos métodos do que uma lista. Ele é um tipo de objeto diferente de uma lista. É um novo tipo de dado. Desta forma, o próximo passo é aprender a converter tuplas em listas e listas em tuplas. Ora, da mesma forma que eu consigo converter inteiros, floats e strings, eu vou utilizar a mesma sintaxe para tuplas. Então, se eu tenho essa tupla que eu acabei de criar de nomes e quero transformar numa lista, basta eu usar list e passar como parâmetro a tupla que eu quero converter. Nesse caso, eu quero converter essa tupla numa lista. Não é nem converter, né? É transformar uma tupla, retornar de uma tupla uma lista. Agora eu tenho a tupla e também tenho uma lista. Novamente, a diferença é o uso de colchete ou de parênteses. E o inverso funciona do mesmo jeito. Tem uma tupla 2 aqui e quero converter a lista em tupla. Basta eu colocar a tupla e passar como parâmetro a lista que eu quero converter ou resultar numa tupla. Agora eu tenho aqui a tupla 2, que por estar utilizando a mesma lista, possui os mesmos valores da tupla inicial, né? E o último tópico sobre tuplas, já que é um conteúdo bem simples, é o método partition. Vou criar aqui uma tupla de frutas. Melão, banana e uva. Eu quero acessar o primeiro elemento. Da mesma forma que uma lista, ela é uma estrutura de dados também indexada. Eu posso utilizar os indexes começando da posição 0. Vou apresentar agora para vocês o que é o método partition. O método partition é similar ao método split de uma lista. Eu tenho uma string e vou converter numa tupla usando partition, enquanto que eu tenho uma string e transformo numa lista usando o método split. Então, vou criar aqui uma string banana, vírgula, melão, vírgula, uva. E vou chamar aqui o partition. Para particionar, eu vou usar a vírgula. O que isso aqui vai me retornar? Quando eu chamo um partition, eu vou receber como retorno desse método uma tupla. Essa tupla tem 3 elementos. O primeiro elemento é o que a gente chama de prefixo, nesse caso é banana. O segundo elemento é o separador da partição, que foi a vírgula. E o terceiro elemento é o sufixo, melão, vírgula, uva. Então, se eu tenho uma string banana, vírgula, melão, vírgula, uva, e eu chamo o partition, ou faço uma partição com a vírgula, na primeira vírgula que foi encontrada, vai ser o separador, o primeiro elemento vai ser o prefixo e o último elemento dessa tupla gerada vai ser o que a gente chama de sufixo. Não tem problema se eu executo o partition usando um caractere que não existe na string. Então, vou usar a mesma string, banana, melão e uva, vou usar o caractere menos, e ele vai me gerar uma tupla, resultado dessa partição, mas agora
O prefixo é toda a palavra, já que ele não encontrou o caractere menos. Então vai ser banana, melão e uva. O separador não foi presente, não foi detectado. Então vai retornar uma string vazia. Da mesma forma, o sufixo vai estar vazio. Nosso próximo passo é entender agora o que é um dicionário em Python. Então, um dicionário ela é uma estrutura de dados similar a um mapa de outras linguagens de programação, como o Java. No caso do Python, eu tenho um conceito de um dicionário. Um dicionário é uma estrutura de dados, é um tipo de dados onde eu não armazeno somente um valor ou um conjunto de valores. Eu armazeno pares de valores. O que são esses pares? É o que a gente chama de chaves, ou keys, e os valores propriamente ditos. Ela é uma estrutura de dados cuja principal finalidade é localizar elementos de forma rápida, de forma eficiente. Olhando para esse gráfico, para essa imagem, eu tenho um dicionário cujas chaves são as letras A, O e G, e essas chaves apontam, respectivamente, o A para alfa, o O para ômega e o G para gama. Então, através do uso da chave, eu consigo facilmente localizar o valor ômega, ou o valor gama, ou o valor alfa. Se eu pesquisar pela chave O, de maneira eficiente, o dicionário vai me retornar o valor ômega. E uma informação muito importante e essencial. Em um dicionário, eu não posso armazenar chaves repetidas. As chaves têm que ser únicas. Quais são os nossos objetivos iniciais ao estudar dicionários? Temos que entender a sua sintaxe, como é que a gente acessa os seus valores, e o uso do método get, setDefo e do comando del na manipulação de dados. Como é que eu defino um dicionário em Python? A sintaxe do dicionário, diferente de uma lista que trabalha com colchetes, de uma tupla que utiliza parênteses, um dicionário ou um mapa, eu prefiro chamar às vezes de mapa, por exemplo, vou criar aqui um mapa de cores. Na sua sintaxe, ele trabalha com chaves. Então, abro e fecho chaves na hora que eu vou definir um dicionário ou um mapa. Então, o primeiro valor que eu armazeno é a chave. Então, aqui a chave do mapa de cores vai ser um nome, uma string. 2 pontos, o valor associado àquela chave. Então, eu coloquei aqui João, a cor preferida é a cor preta. Coloco aqui outro nome, Lara, cor rosa. Coloco aqui José, cor azul. Então, a sintaxe de um mapa ou dicionário é através do uso de chaves. E como ele armazena uma chave e um valor, a chave é separada do valor pelo caractere 2 pontos. Se eu imprimir aqui esse mapa, eu vou ter a sua chave com o seu valor associado. Se eu tentar usar a mesma chave 2 vezes no mesmo mapa, ó, colocar aqui João verde, tem um João preto e João verde. Ele não gera erro, mas em compensação, somente uma chave vai prevalecer. Nesse caso foi a última, né? João verde. Ele acabou removendo ou sobrescrevendo o valor da primeira chave João. Também podemos usar dicionários para representar informações de algo em particular. Por exemplo, eu quero criar aqui uma variável que armazena valores de um aluno. Então, vou definir aqui uma variável aluno e vou armazenar num mapa. Vou dizer aqui que o nome desse aluno vai ser José. A idade desse aluno, 16 anos. Sexo, masculino. Mas até melhor, a idade eu vou deixar numérica, não tem problema nenhum. Vou colocar aqui a altura, um valor de ponto flutuante, 1,60. Então, agora eu tenho uma variável aluno, que representa as informações de José. Se mandar imprimir, vou ter na tela, né, o seu nome, a sua idade, o seu sexo e sua altura. Os mapas são bem úteis para representar dados em um programa, em um algoritmo. Lembra bastante, para quem já trabalha com JavaScript, como a representação de um objeto JavaScript.
utilizando a notação de um JSON. Agora que a gente conhece a sintaxe, o próximo passo é como é que eu acesso os valores de um mapa. De forma análoga a uma lista, o acesso a um mapa é feito através, não de índices, mas através das suas chaves. Então, se eu quero imprimir o nome do aluno, basta eu colocar aluno e entre colchetes o valor que eu quero imprimir, usando aquela chave. Então, eu quero imprimir o nome do aluno. Aluno, colchetes, nome. Ou a sua altura. Aluno, colchetes, altura. Da mesma forma que em uma lista, eu também altero o valor utilizando a chave como referência. Quero alterar aqui a altura para 1,80 m. Então, basta eu fazer a referência para a altura igual a 1,8. Na hora que eu imprimir os dados do aluno, a sua altura vai ser atualizada para o valor 1,8. O que acontece se eu tentar acessar uma chave que não existe, né? Vou colocar aqui uma chave aleatória e dar Enter. A linguagem ela é inteligente o suficiente para gerar um erro e indicar um erro na chave. Não existe a chave qualquer nesse objeto, nesse mapa aluno. Mas além do acesso via chaves, eu também tenho um método get e um método setDefault. O método get ele permite utilizar uma chave qualquer e caso ela não exista, ele vai retornar um valor padrão definido como parâmetro do método. Em outras palavras, se eu quero usar aquela chave qualquer, que anteriormente não existia, né, gerou um erro, eu posso colocar aqui qualquer. É um método, então, aluno.get, a chave qualquer e um valor default. Vou colocar aqui, valor de qualquer. Se eu der um Enter, a chave qualquer não existe e aí ele vai me retornar o valor de qualquer em vez de se gerar um erro. Vamos imprimir aqui as informações do aluno. A chave continua não existindo, mas através do método get, eu evito que seja gerado um erro de chave na leitura da informação. Também posso usar o get sem passar um valor padrão. Então, vamos imaginar que eu estou perguntando aqui qual é o signo do aluno. E não passo o parâmetro valor default. Quando eu dou um Enter, ele não vai me retornar nada, já que aquele valor não existe. Certo? Vou tentar dar um print aqui. O que acontece se eu dar um print? Vou dar um get aqui no signo. Enter. Estou fechar, né? E se eu usar um print, aí sim ele vai imprimir o valor none, que a gente já viu, que representa que não tem valor associado àquela variável ou àquela chave. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Vou dar um print de novo. Aluno.get. Passando o signo. Quando eu dou um Enter, ele vai me retornar none. Ele não vai estourar um erro. Já o método setDefault, como o nome indica, ele serve para eu passar valores ou adicionar um valor padrão quando uma chave não existe no dicionário. Então, se eu quero colocar aqui o aluno.setDefault, diz aqui que o signo dele vai ser câncer. O valor câncer ele vai ser adicionado, ele vai ser setado, caso a chave signo não exista. Usei o nome do método errado, eu coloquei default com a letra maiúscula, mas é com letra minúscula, deixa eu corrigir aqui. setDefault, todo minúsculo. Então, bora tentar de novo. Vou mudar aqui o default para minúsculo. Dou Enter. Ele retornou câncer. Vou mandar imprimir o aluno. E agora aparece o signo câncer. Então, agora o aluno possui o signo câncer. Se eu tentar atribuir um novo valor para o signo, em vez de ser câncer, chave signo, vai ser escorpião. Se eu executar, errei de novo a sintaxe, com D minúsculo, ele ainda vai me retornar câncer. Por quê? Vou imprimir aqui o aluno. Porque o método setDefault, ele só vai inserir o valor, só vai adicionar esse valor padrão quando a chave não existir no dicionário. Como o aluno já possuía o signo de câncer,
e eu quero alterar para escorpião, o setDefault não vai alterar o valor. Afinal, o signo já existe. Se eu quero realmente alterar, eu tenho que acessar diretamente aquela chave. Então, coloco aqui signo. Utilizo o operador de atribuição igual. Digo que vai ser escorpião. Dou um Enter. Quando eu imprimir, agora sim, o signo do aluno vai ser escorpião. E da mesma forma que nas listas, eu posso executar o comando del para remover valores dos mapas. Se eu quero remover aqui o signo, basta eu colocar del, aluno e a chave que eu quero remover, né? Signo. Se eu imprimir aqui os valores, a chave signo não está mais presente no aluno. Agora que temos uma visão de como acessar, inserir, remover, colocar valores default em um mapa, podemos analisar os métodos items, que retornam as chaves e valores de um mapa, o método keys, que retorna as chaves de um dicionário, o método values, que retorna os valores do dicionário, e mostrar a utilidade de se criar listas de dicionário ou dicionários de listas. Bora dar uma olhada o que esse items retorna. Vou usar aqui um mapa aluno e vou chamar o método items. Ele vai me retornar uma lista, aqui os colchetes, de tuplas, onde cada tupla possui a chave e o valor. Então, bora criar um programa mais refinado para imprimir a chave e o valor de um dicionário. Bora abrir a nossa IDE. No meu caso, eu estou usando o Visual Studio. Vou sair aqui do Shell. Vou chamar o Visual Studio. Vou criar aqui um arquivo Python. Vou chamar de imprimir mapa. Então, eu vou ter aqui o meu aluno. Ele é um mapa, então ele trabalha com chaves. Então, o nome aqui vai ser José. Idade 20, vou deixar como numérico. O que mais? Altura 1,75. Vou colocar aqui o signo. Dizer que ele é ariano. E pronto, essas 4 informações de um aluno. E eu quero, utilizando items, eu sei que ele vai me retornar uma lista. E dentro dessa lista, uma tupla, né? Que tem a chave e o valor. Para poder ler esses valores de dentro de um mapa, eu vou usar aqui uma sintaxe que ainda não foi apresentada a vocês, que é um laço for. Então, eu vou usar aqui a palavrinha for, key, value. Key value são nomes de variáveis qualquer. Eu coloquei key, chave e valor. E o operador in. E vou indentar, usar os 2 pontos. E vou imprimir a variável key e o valor da variável value. O que é esse laço for? Esse laço for, a gente vai ver na próxima aula, mas é um laço de repetição. E nesse caso, ele vai ser um laço responsável por ler cada elemento da lista. Que lista é essa? A lista que é retornada por items. É uma lista de tuplas e cada tupla possui 2 valores, uma chave e um valor. Por isso que aqui eu coloquei duas variáveis, key e value. E para cada tupla eu vou imprimir o valor que está armazenado. Então, vou salvar aqui o meu programa. Bora voltar aqui e executar, né? Python, esqueci o nome, imprimir mapa. Imprimir mapa.py. Quando dou o Enter, ele vai navegar no meu mapa e vai imprimir para cada chave e valor os seus respectivos valores, né? Nome igual a José, idade igual a 20, altura igual a 1,75 e o signo Áries. Com o laço for, eu consigo pegar cada elemento de uma lista e usar este elemento em blocos de código. Então, aqui eu só estou imprimindo os valores. O próximo método é o keys, ou chaves em português. Ele me retorna as chaves daquele mapa. Então, vou comentar aqui esse for. Voltar aqui na minha
no meu Python. O que acontece... Deixa eu copiar aqui esse mapa. Olha lá. Beleza, tem um aluno. Ok. O que acontece se eu chamar o método keys e depois o método values? Vou chamar aqui keys. Ele vai me retornar uma lista representando as chaves do meu mapa. E o values vai me retornar os valores que estão armazenados no meu mapa. Como uma lista também, né? Observe aqui os colchetes. Bora brincar um pouco mais com esse programa, né? Que eu estou imprimindo chave igual a valor. Se eu quero imprimir somente as chaves, né? Então, vou dar aqui print chaves. Vou usar um for. Então, for key em aluno.keys. Vou imprimir as chaves. E se eu quero imprimir os valores, eu vou dar aqui um print valores for valor em aluno.values print value. Salvei e vou executar o imprimir mapa novamente. Então agora eu tenho chave igual a valor, nome igual a José, idade igual a 20, altura igual a 1.75. Tem um campo só de chaves, que ele imprime as chaves do meu mapa, então nome, idade, altura, signo. E tenho um outro bloco for, que vai imprimir somente os valores armazenados. José, 20, 1.75, áreas. Então, por favor, pause esse vídeo e reescreva esse código para que você consiga experimentar os métodos items, keys e values dos mapas. E para fechar, eu vou construir aqui um programa que vai trabalhar com listas de dicionários e também com dicionários que possuem listas como valores armazenados. No nosso caso, eu vou criar aqui um novo arquivo, vou chamar de turma.py. Eu vou criar um programa onde eu consiga representar a nossa turma. Eu guardo informações sobre a minha turma de alunos que está aprendendo Python. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada turma, que vai ser uma lista de alunos. Em outras palavras, vai ser uma lista de tuplas, onde cada elemento dessa lista vai ser um aluno. Então, por exemplo, eu vou ter aqui um aluno cujo nome é João, e está com a nota 7,5. Maria, cuja nota é 9,2. Pedro, vou mudar aqui a nota do Pedro, né? A nota dele é 4,8. Ana, 8,9. Vou criar aqui mais um, né? José, cuja nota é 5,6. Então, olha só que legal. Eu tenho aqui uma turma, que é um conjunto, é uma lista de alunos. Cada linha aqui é um aluno. E cada aluno possui um nome e uma nota. O que eu posso fazer sobre esses alunos, né? Eu posso imprimir, por exemplo, quais os alunos que estão aprovados. Vamos dizer que os alunos que têm nota superior a 7 foram aprovados, enquanto que os alunos que possuem nota inferior a 7 estão reprovados. Vamos criar esse programa, né? Então, usando o for, eu consigo... Vou criar aqui uma variável aluno em turma. Vou pegar cada aluno da minha turma e vou imprimir aquele aluno com aquela nota, o nome daquele aluno com aquela nota. E, além disso, se o aluno tiver uma nota maior igual a 7,0, eu vou imprimir que o aluno passou. Se não, eu vou imprimir que o aluno reprovou. Vou salvar e vou executar esse programa chamado turma. Python turma.py. Quando eu executo, ele vai imprimir João com 7,5 passou, Maria com 9,2 passou, Pedro reprovou porque tirou 4,8, a Ana passou e o José reprovou porque tirou 5,6.
Olha só o efeito Karate Kid. Já com conhecimento do que é variável, do que são listas, do que são dicionários, eu já começo a criar programas um pouco mais sofisticados, né? Eu já sei o que é um if-else, já vi que através do método for, do laço for, eu consigo navegar numa lista. Então, fica fácil criar um programa onde eu tenho uma turma, navego elemento por elemento dessa turma e consigo imprimir quais alunos foram aprovados ou quais alunos foram reprovados. Aqui eu tenho uma lista de dicionários e dentro de um dicionário eu posso armazenar listas. Então vamos supor que em vez de nota aqui, eu tenho notas. Notas vão representar as notas de um aluno. Então vamos dizer que o aluno tem 2 notas, tá? Criando aqui notas aleatórias para cada um. Só alterar aqui logo para notas. Melhorar aqui um pouco a indentação, para ver se eu não estou cometendo nenhum erro de sintaxe. Então, agora, cada aluno na minha turma tem 2 notas. Como notas vai armazenar mais de um valor, é necessário que seja uma lista. Neste caso, uma lista de 2 elementos. Então, eu vou imprimir o nome do aluno e a sua nota. Vou calcular a sua média, já que ele possui mais de uma nota, né? O que seria a média? Seria a primeira nota do conjunto de notas, da lista de notas, mais a segunda nota, dividido por 2. Vou colocar isso aqui entre parênteses, dividir por 2.0. Então, eu vou imprimir aqui a média do aluno. Se a média for maior do que 7, o aluno vai estar aprovado. Se não, ele vai estar reprovado. Novamente, pause esse vídeo, reescreva esse código, entenda a sintaxe e a lógica e vamos executar. Turma.py, executei, ele deu um erro. Qual é o erro? Ele não tem mais nota, mais notas. Então tem um erro de sintaxe. Salvei. Vamos executar de novo. E agora eu estou imprimindo o nome do aluno e suas notas, além do cálculo da média. Então o João ele acabou reprovando, tirou uma nota baixa aqui na segunda prova. A Maria foi aprovada, a média é excelente, 9.05. Pedro reprovou. Ana passou aqui raspando, tirou 7.15. E o José reprovou porque tirou 4.4. Então observem que eu já consigo construir algoritmos mais refinados conhecendo essas estruturas de dados básicas da linguagem Python. E eu guardei aqui uma cereja do bolo, que é um algoritmo bem interessante de ser implementado, que é dado uma string, imprima a quantidade de cada caractere presente. Então, por exemplo, se eu tenho a string asa, eu quero que imprima que eu tenho 2 As e um S armazenado nessa string. Como é que eu faço esse algoritmo? Vou criar aqui um novo arquivo, conta palavra, conta caractere, .py. Como é que esse algoritmo vai funcionar? Ora, eu vou ter que ler uma string, depois contar cada caractere, vou armazenar em um mapa, onde cada chave é um caractere e o valor, a quantidade daquele caractere, e finalmente imprimir o mapa. Como é que eu leio uma string? Simples, né? Vou colocar aqui string igual ao input, digite uma string. Como é que eu conto cada caractere? Da mesma forma que eu consigo ler mapas, eu consigo ler strings. Então, eu posso usar aqui um for, um caractere naquela string, for caractere naquele texto, naquela string. Eu vou fazer o seguinte, eu vou armazenar em um mapa, né? Então, antes de começar a contagem, eu vou criar aqui um mapa, vou chamar de count, de contador. Vai ser um mapa vazio, certo? E para cada caractere que eu ler naquela string, eu vou salvar naquele contador. Então, eu vou colocar aqui contador.setDefault, aquele caractere com valor 0. Lembre-se que o setDefault ele vai alterar o mapa somente se aquela chave não estiver presente. Então, se aquele caractere não estiver presente no mapa, ele vai adicionar essa chave, representada pelo caractere, com o valor 0. E depois eu vou pegar o caractere e vou incrementar
com 1. Vou adicionar um caractere a mais. Então aqui eu já estou armazenando no mapa. Então vou contar cada caractere, armazenar no mapa e finalmente vou imprimir o mapa. Contador. Essa representação da linha 10, ela pode ser abreviada, que é o conceito de utilizar as operações compostas. Como assim, professor? Basta eu pegar contador caractere mais igual a 1. E vou comentar essa linha daqui de cima. Mais igual a 1 representa que eu vou pegar contador caractere igual a contador caractere mais 1. Quando eu coloco esse mais antes do igual, eu vou pegar a mesma variável, contador caractere, e somar com 1. Essas duas linhas elas são equivalentes. Vou deixar aqui como comentado, porque eu acredito que você vai pausar e vai repetir esse código. Vou salvar e vou executar o conta caractere. Digite uma string. Estou aprendendo Python. Der um Enter. Ele vai pegar cada caractere, inclusive os espaços em branco, e vai listar a contagem daquele caractere. Então, por exemplo, o O, ele aparece 3 vezes no meu mapa. Desculpa, na minha string, né? Aqui na palavra estou, aqui na palavra aprendendo, e aqui na palavra Python eu tenho a letra O. Então, esse algoritmo, contar palavras, ele é bem utilizado e ele serve como uma receita de bolo quando eu quero armazenar contagens de padrões ou de valores em um mapa. Eu leio a string, crio um mapa vazio e, utilizando o setDefore, eu vou adicionando chaves e valores ao meu mapa. À medida que aquele caractere ele está presente naquela string, eu incremento de 1 e finalmente imprimo ao final. Com isso, a gente conclui o nosso conhecimento sobre os tipos de dados considerados básicos no Python. A gente sabe agora o que é uma string, um inteiro, um número de ponto flutuante e, além disso, como criar arrays, que são as listas, como criar tuplas, que são listas imutáveis, como criar dicionários ou mapas, que são entidades compostas de chave e valor, cujo principal objetivo é localizar valores baseados em uma chave ou armazenar conjuntos de dados ou conjuntos de informações em uma variável, que foi o caso do aluno que a gente criou nessa aula. Fico feliz que você tenha chegado até aqui, então não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e ativar o sininho para ficar informado sobre os próximos vídeos. Vou deixar uma lista de exercício aqui na descrição. Eu espero que você pratique e te vejo na próxima aula. Boa sorte! Preview.